Nesses últimos dias, Deus nos ensinou que a conversão dos erros para a santidade exige o conhecimento de Sua palavra, para que nossas ações sejam justas. Hoje, Deus nos ensina como conhecer, valendo-se a Santa Madre Igreja das leituras que dizem respeito ao erotismo, isto é, ao conhecimento mais profundo. Erótico vem do grego, que é erao, que significa conhecer, e isso nos traz alegria. Quando o Criador nos fez, homens e animais, deu-nos a ambos a capacidade de conhecer pelo gosto, pelo tato da pele, pela visão, pelo cheiro. Essas possibilidades deu Deus aos homens e aos animais. Para conhecer, os homens e os animais se utilizam desses sentidos. Mas só o homem pode dizer de outro homem, ele é uma cobra, ela é uma gata. E por quê? Porque só o homem pode produzir metáforas e calcular, como na matemática, a proximidade de uma pessoa com algo parecido com ela, ou seja, só o homem opera com a linguagem, porque só o homem tem o dom de Deus, que é a razão. E assim, o homem pode submeter a si os animais e livrar os outros homens de pensar apenas com os sentidos. Só o conhecimento pode causar alegria perene. Em uma atitude tomada pelo homem, é a quantidade de razão ou de sentidos que vai determinar se a ação é pura ou impura. Toda a ação do homem parte das possibilidades do cheiro, da vista, da audição, mas a razão purifica essas ações, que são chamadas de paixão. Todo movimento do corpo é uma paixão, mas só a razão poderá dizer se uma ação é digna de ser apontada como má ou boa. Só assim dizemos, aquele homem é uma víbora, ou aquele homem é o leão de Judá. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, da primeira leitura, versículo 3, lemos: Esta é a vontade de Deus, vivei na santidade, afastai-vos da impureza. A sexualidade do homem e do animal não é a mesma, porque o animal se move em direção ao objeto para satisfazer os sentidos. Mas a razão humana, como em todas as outras situações em que se conhece algo, e daí vem a palavra erotismo, é a única que elege um objeto para a alegria. O indivíduo elege um alguém, separa-o dos demais para conhecê-lo e obtém dessa união uma fonte de prazer e satisfação, que é a alegria. Só o indivíduo pode investir na conquista amorosa usando a razão, ensinando a pessoa amada ou dela recebendo instruções a respeito de seu próprio corpo e de sua vida, e isso dá alegria. O contrário disso é usar a sexualidade como prazer animal. E como o homem é dotado de razão, a razão será mal usada numa paixão para enganar, seduzir sem amor, sem respeito, portanto, sem alegria e sem prazer. E isso é impuro. Em Paulo, nos versículos de 4 a 8 da leitura da primeira carta, ele diz: Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Que ninguém nessa matéria prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor se vinga de tudo, como já dissemos e comprovamos. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade.
No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, lemos uma parábola que é o produto da linguagem operada pela razão humana. Nela, Jesus ensina que o valor da união sexual está na boa utilização dos sentidos pela razão. O óleo para as lâmpadas é o combustível para a luz. O acúmulo de conhecimento é o óleo que nos dá a luz necessária para que vejamos o objeto amado e possamos conhecê-lo também. Sem conhecimento pela razão não há união. E sem o conhecimento de Deus não há senão trevas, loucurinhas, baixo astral, pornografia, tristeza. E o desejo dessas trevas é rejeitável, porque sem luz, sem alegria. No Evangelho Deus diz: naquele dia o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas não tinham juízo, e as outras 5 eram prudentes. Aquelas sem juízo pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, saiam ao seu encontro. Aquelas que eram sem juízo disseram às prudentes: deem um pouco de óleo para nós, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes disseram: de modo nenhum, porque o óleo pode faltar para nós e para vocês. É melhor vocês irem aos vendedores e comprar. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Ele, porém, respondeu: eu garanto a vocês que não as conheço. Jesus valoriza o conhecimento vindo da razão, que opera sobre as informações retiradas dos sentidos. O noivo da parábola é o próprio Deus. Isso significa que, para conhecermos a Deus, é preciso perseverar na obtenção de sabedoria. E o noivo não conhece as trevas, o noivo não conhece a tristeza. Além disso, o salmo de hoje nos ensina que jamais a nossa razão vai alcançar a razão divina, porque Deus é o autor da nossa existência. Davi se utiliza de uma metáfora: montanhas. Montanhas significam a razão humana mais alta. Quando o homem se sente tão culto e tão dotado de razão, pode se tornar orgulhoso, e daí tudo, até objeto de amor, está abaixo dele. A atitude correta é tornar-se sim uma alta montanha, mas não se esquecer de que, diante de Deus, o Criador, qualquer sabedoria é pequena. O Salmo diz: as montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. O Senhor ama os que detestam a maldade, Ele protege seus fiéis e suas vidas, e da mão dos pecadores os liberta. Uma luz já se levanta para os justos e alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. É assim que somos chamados suas ovelhas. Operamos pelos sentidos como ovelhas, mas seguimos a razão divina, que é o pastor. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão e disse: este é o meu corpo, que será entregue pela remissão dos pecados. Depois, no fim da ceia, ele tomou o cálice com o vinho e disse: este é o meu sangue, tomai e bebei. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que será afirmada por mim com vós. Fazei isto para se lembrar de mim. Senhor, salvai-me.